A vida após a morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os primórdios da civilização, o desconhecido além da morte fascina e amedronta a todos nós. Culturas ao redor do mundo desenvolveram crenças e rituais elaborados para lidar com a morte e o que pode vir depois. É uma busca universal por respostas que transcende tempo e geografia. As pessoas anseiam por entender o propósito da vida, o porquê de estarmos aqui e o que acontece após o último suspiro. Essa busca impulsiona a fé religiosa, inspira a arte e a filosofia e, mais recentemente, alimenta a investigação científica. Apesar de séculos de exploração, a vida após a morte permanece um enigma. As respostas definitivas continuam fora de alcance, mas a busca incessante revela muito sobre a natureza humana e nosso lugar no universo. Muitas religiões oferecem uma visão reconfortante da vida após a morte. Elas frequentemente descrevem a existência de uma alma imortal, um espírito que transcende o corpo físico. Para os fiéis, a morte não é o fim, mas uma passagem para outro plano de existência. O cristianismo, por exemplo, promete a vida eterna no céu para os justos e a condenação eterna no inferno para os ímpios. O islamismo descreve um paraíso com jardins exuberantes e rios de leite e mel para os fiéis, um descanso merecido. No hinduísmo e budismo, a alma reencarna em novos corpos após a morte, em um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento, como as águas de um rio que nunca param de correr. Essas crenças oferecem esperança e significado para milhões de pessoas. Elas fornecem um framework, um jeito de lidar com a morte e a perda, além de inspirar um comportamento ético e moral. Embora baseadas na fé e não em evidências empíricas, essas crenças religiosas continuam a moldar a visão da humanidade sobre a vida após a morte. As experiências de quase-morte, ou EQMs, oferecem um vislumbre intrigante, um vislumbre daquilo que pode nos esperar após a morte. Indivíduos que estiveram perto da morte relatam uma variedade de experiências, incluindo sensações de paz, encontros com entes queridos que já se foram, e visões de uma luz brilhante, como um portal para o desconhecido. Algumas pessoas descrevem a sensação de flutuar fora do corpo e observar os eventos ao seu redor, como se estivessem fora de si. Outras relatam a sensação de viajar por um túnel em direção a uma luz brilhante, onde são recebidos por seres de luz ou por entes queridos que já faleceram. É como se a morte fosse uma jornada para um lugar além da nossa compreensão. Embora as EQMs sejam frequentemente interpretadas como evidência da vida após a morte, a ciência ainda busca explicações definitivas para essas experiências. Fatores como privação de oxigênio no cérebro e liberação de endorfinas durante situações de estresse podem contribuir para as sensações e visões relatadas durante EQMs. Seção 4. O cérebro misterioso. Uma perspectiva da neurociência. A neurociência, o estudo do nosso próprio cérebro, oferece uma perspectiva única sobre o que acontece durante a morte. À medida que o corpo se aproxima da morte, as funções cerebrais diminuem gradualmente, como uma vela que lentamente se apaga. A atividade elétrica no cérebro diminui, levando à perda de consciência e, eventualmente, à cessação completa da atividade cerebral. Estudos mostram que, mesmo após o coração parar de bater, o cérebro pode continuar a apresentar alguma atividade elétrica por um curto período de tempo, como um último suspiro de energia. No entanto, essa atividade é geralmente desorganizada e não se assemelha aos padrões complexos observados em um cérebro vivo e consciente. A neurociência ainda está longe de compreender completamente a consciência e a natureza da morte. Alguns cientistas acreditam que a consciência é um produto do cérebro e que ela cessa completamente com a morte cerebral.
Outros especulam que a consciência pode ser um fenômeno mais complexo que pode sobreviver à morte do corpo físico, um mistério ainda a ser desvendado. Seção 5. Ciência e a busca pela consciência. A busca científica pela vida após a morte é complexa e desafiadora. A ciência se baseia em evidências empíricas e métodos rigorosos para investigar o mundo natural. A vida após a morte, por sua vez, é um conceito que não se presta facilmente à investigação científica tradicional. É como tentar pegar fumaça com as mãos. No entanto, avanços em áreas como neurociência, física quântica e biologia estão expandindo os limites da compreensão humana. Alguns cientistas estão explorando a possibilidade de que a consciência seja um campo de energia que interage com o cérebro, mas que também pode existir independentemente dele, como ondas de rádio que continuam a se propagar no espaço. Outros pesquisadores estão investigando a física quântica e a natureza da realidade para entender se a consciência pode transcender as leis da física clássica, desafiando o que pensávamos ser impossível. Embora essas pesquisas estejam em estágios iniciais, elas oferecem um vislumbre intrigante das possibilidades que a ciência pode revelar no futuro.